Vamos. Sintonize 95,9 Santa Bárbara FM. O melhor da música de todos os tempos. Santa Bárbara FM. Informação, prestação de serviço e entretenimento 24 horas por dia. Santa Bárbara FM, a rádio da cidade. Já é realidade o ensino integral em Santa Bárbara. Um espaço onde a educação, o esporte e a cultura se encontram e transformam a realidade das crianças. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, fazendo o que precisa ser feito. Muito bem, estamos de volta. Pedimos desculpas a você, telespectador, né, que estava acompanhando aí a nossa entrevista. Tivemos seríssimos problemas de áudio. Aliás, problemas estamos enfrentando desde ontem, né? Tivemos uma queda de energia aqui ontem, de uma hora para outra, que simplesmente deu pane em todos os computadores aqui da TV Cultura, sobretudo os computadores da redação. Então hoje a gente está rebolando, nossa equipe toda aqui se desdobrando para poder manter a nossa programação. Eventualmente nós podemos ter aí algumas dificuldades, então diante disso nós pedimos antecipadamente desculpas a você. Bom, eu estava aqui conversando com o secretário, a gente estava mostrando aqui, não é? Esse mapeamento territorial
da saúde, das unidades básicas de saúde. Inclusive, o secretário nos dizia, é o pensamento, não é? Quem sabe, quando tudo isso já estiver funcionando como uma grande engrenagem da saúde, a gente possa evitar fatos lamentáveis como este que agora há pouco nós noticiamos. Você estava na recepção aqui da TV e pôde presenciar, né, secretário? Sim, são fatos que sensibilizam muito, né? Até em função de que a gente entende as questões psicológicas que hoje afetam a população de uma forma geral, né? Que a saúde mental ela é extremamente afetada por esses determinantes sociais que nós temos hoje, né? Muita competitividade, uma sociedade que vive muito em termos da tecnologia, né? Você citava aqui a questão de tudo que acontece, quer dizer, cai energia, tudo desaparece, parece que a gente não consegue mais ter vida sem essa conexão toda, sem os celulares, sem os computadores, etc. E realmente é muito difícil no dia a dia as pessoas conseguirem acompanhar e se sociabilizar. Nós precisamos humanizar, apesar de ter sido o humano quem criou tudo isso, mas nós precisamos ter uma humanização, precisamos ter um acolhimento melhor das pessoas e ter esse ouvido, né? E a gente não ser tão pontual, tão preciso, assim, tão tecnológico, né? Que tem trazido esses desconfortos para a população, e daí os preconceitos, a determinação, a questão do ter, né, e não do ser, e essa questão psicológica acaba sendo afetada. Então é bastante lamentável o que a gente observou na reportagem anterior, mas ela compõe um quadro que a sociedade precisa revisar, né? E aí a questão, de novo, do álcool e drogas, né, que é importante que a gente tenha essa sensibilização. E a partir daí, com todo o trabalho dos agentes comunitários, do Programa de Saúde da Família, das unidades básicas, como ponto de apoio, não só para a doença, mas um ponto de apoio para a promoção e para a prevenção. Isso faz parte da questão da inclusão social, né? Muitos casos, inclusive como esse que a gente acabou de ter visto no noticiário, é a sensação de estar excluído socialmente, né? De que eu não faço parte dessa comunidade. Então nós precisamos resgatar essa ação. Temos aí várias ações também com a cultura, com a educação, com o esporte, né? O governo do Mário tem se preocupado muito com a questão social, e é uma questão que está no mundo hoje, né? Você vê todos os conflitos culturais que a gente vem tendo, violência, etc. Nós precisamos ter uma cultura de paz e violência. Isso só se faz com prevenção, isso só se faz olhando para o ser humano, né? Com os cuidados que ele merece. Às vezes a gente só está olhando, né, para o trauma, né? Mas antes do trauma tem uma condição psicológica que está afetando e que a gente precisa conseguir chegar até ela e sensibilizar um pouco mais as pessoas para isso. E nessa ação preventiva, não é, secretário, e que vai, evidentemente, passar por essa rede, né? Ela começa na secretaria, mas depois ela vai descer aqui para essas redes, né? Dos postos de saúde, né? Para as unidades básicas. As unidades básicas de saúde, que nós mostramos aqui no mapa, tudo isso necessariamente passa pelo trabalho efetivo da Escola da Saúde, né? Pois é, a Escola da Saúde tem essa função, né? Que é como a equipe de saúde trabalha de forma integrada, né? No sentido de levar a informação, levar o autocuidado até o cidadão. Você começa pela captação, é o que o agente comunitário identifica, é como ele percebe a moradia, como ele percebe que os determinantes sociais estão intervindo, e leva para a Escola da Saúde para que ela então promova ações e promova toda essa mobilização com o conteúdo científico, com o conteúdo técnico, ajudando a população, né, a ter esse autocuidado e também se autocuidar, quer dizer, o coletivo cuidando do coletivo, né? E aí a importância da TV Cultura, do seu trabalho, do trabalho da comunicação, de que a gente possa estar esclarecendo à população o que é isso, o que está sendo feito. Cuida-se da urgência e emergência, cuida-se da questão do aumento dos leitos hospitalares, mas fundamentalmente nós temos que educar para a saúde, né? De forma que a gente consiga fazer uma prevenção diante desse mundo tecnológico e com tantas ofertas e solicitações. Nós temos que orientar a nossa população para saber fazer as escolhas. Bom, a expectativa, quando se pensa num plano territorial de saúde assim, se pensa para que ele esteja funcionando na sua plenitude em quanto tempo, secretário? Olha, em função do tempo que ficou parado, vamos dizer assim, a saúde em Santa Bárbara, nós temos um longo tempo em que Santa Bárbara não se inseriu no Sistema Único de Saúde. Com isso ela perdeu muito espaço, né? E ela ficou muito centrada num modelo que a gente chama de médico-centrada ou hospitalocêntrico. Só se olha para o hospital, só se olha. Temos que olhar para o hospital, mas temos que olhar para a necessidade básica das pessoas. Sim. Né? Porque se você não cuida dessa necessidade básica, ela agrava. E no agravo, você só vai enxergar o momento em que a pessoa já está numa situação de urgência e emergência. Aí sim, você precisa do hospital e dos prontos-socorros. Nós temos trabalhado nas duas direções, né? Dando
ênfase e cuidando para que a gente possa melhorar essa questão da urgência e emergência do hospital, etc. Então, nós podemos mostrar nos próximos programas todo o avanço que teve o hospital e os pronto-socorros, inclusive com a construção da terceira UPA. Acho que é importante mostrar isso à sociedade, dar esse retorno. Mas também com a ampliação, e aí o prefeito Mário Reis, no ano de 2009, quando do PAC, e 2010, quando da abertura do PAC 1 e do PAC 2, ele conseguiu 7 novas unidades básicas de saúde para o município. E elas passaram pelo processo de desenvolvimento arquitetônico, depois pelo processo de desenvolvimento do plano de execução das obras. Já estamos licitando as obras e algumas começam esse ano, né, junto com a reforma de mais 7. Então, o investimento tecnológico que a cidade recebeu, ele monta da ordem de 30 milhões de reais com investimentos de governo federal e governo estadual. Então, isso foi uma conquista importante e que faz parte de um planejamento, não é uma ação. Começou lá em 2009, 2010, 2011, então nós estamos agora, né, nesse processo de execução. Então, eu acho que, na tua pergunta, sendo mais preciso, entre 2012 e 2013, a cidade terá uma constituição de uma base, uma infraestrutura de saúde das melhores da região. Hoje, o planejamento e a execução dele já é considerado um dos melhores da região metropolitana de Campinas. Referência, inclusive. Referência, inclusive. Principalmente na questão de educação para a saúde, nós somos uma referência e estamos indo a Brasília agora, dia 27 e 28, numa oficina convidada pelo Ministério para apresentar aquilo que viemos fazendo aqui e que muda os indicadores de saúde. Nós temos hoje, teve a questão da dengue, com redução da dengue, né? Nós temos que avançar ainda mais a questão da mortalidade infantil, da morte materna, né? Importante frisar o trabalho que foi feito. Entramos na rede Cegonha, né? Isso é importante porque vai qualificar o nosso hospital. Também fomos aprovados ontem em São Paulo, na Secretaria de Estado, a reunião chama de bipartite, que é entre municípios e Estado. Aprovamos a rede da urgência e emergência. O nosso hospital também entra, né, por uma questão, por uma oferta regional. Isso traz mais recursos para o hospital. O orçamento do hospital desse ano deve ser um dos maiores de toda a sua história, com a inclusão dele no sistema. Então, é importante, né, com a inclusão dele no Sistema Único de Saúde. Então é importante a gente ter em vista tudo que vem sendo executado, né, e que muitas vezes não aparece porque é obra de infraestrutura, né? Claro. Você tem que arrumar a base para poder seguir. Mas nós temos uma defasagem de no mínimo uns 12 anos, né, no processo, se você levar a Constituição de 88 e tudo que quando foi implantado o SUS, né, a cidade demorou para assumir o Sistema Único de Saúde, para ter a Secretaria trabalhando em consonância com o Sistema Único de Saúde e poder ter, né, as melhorias do governo estadual e as melhorias do governo federal. E o bom é que agora isso é irreversível, né? Porque a cidade hoje já está tornando aí viável um plano municipal de saúde, né? Primeiro pela Conferência Municipal, né? Pela atuação do Conselho Municipal de Saúde, que a gente chama da ação do controle social, a criação da ouvidoria. Então hoje você vê a ouvidoria percorrendo, quer dizer, já é uma situação em que o próprio sistema ele se coloca à disposição da população para que aponte os seus defeitos e eles sejam oficialmente, né, registrados e encaminhados. Então tem toda uma metodologia para isso. Inclusive a ouvidoria vai estar amanhã também em mais uma edição do Prefeitura nos bairros, né? Lá num evento que marca a inauguração de mais uma ponte de concreto. Isso é inédito, né? Vai indo até o cidadão para que ele possa reclamar se necessário, né? E participar. Sugerir, elogiar e participar. Fundamentalmente, o que nós precisamos na saúde é da participação popular, né? Seja quando o cidadão reclama que faltou o medicamento, ou quando ele tem uma necessidade sobre o medicamento que ele precisa, uma orientação farmacêutica, seja quando ele precisa de um médico que não conseguiu ter acesso. Então a ouvidoria é fundamental, porque ela lembrando que nós temos entre aspas, né, para a população que sempre está ligada ao privado, nós temos um plano de saúde de quase 200 mil pessoas, né? Então administrar esse complexo é extremamente difícil, né? E se nós não tivermos a participação popular de uma forma orientada, organizada e construtiva, a gente não avança, né? Então a gente fica destruindo aquilo que se constrói. Então fica ação e reação, não é essa